Ora, bom dia ou boa tarde a todos, depende das horas a que estejam a ver este vídeo. Espero que estejam bem e as vossas famílias igualmente. E então hoje vou gravar um pequeno vídeo novamente para a disciplina de História Local, em que vou abordar fundamentalmente duas instituições relevantes na história de Coimbra e na história do país, de Portugal. Ora, a primeira instituição de que vou falar é o Mosteiro de Santa Cruz, que fica na Baixa, ao pé da Câmara. Foi fundado em 1131 pelo arcediago Dom Telo por Dom João Peculiar, que vai ser bispo do Porto e arcebispo de Braga, e por São Teotónio, que foi o primeiro prior do mosteiro. E vários outros religiosos que adotaram a regra dos cônegos regrantes de Santo Agostinho. O que sabemos acerca da estrutura do edifício? O primeiro edifício era provavelmente um edifício de estilo romântico, como a Sé Velha, e terá sido construído entre 1132 a 1223 por mestre Roberto. Após a sua construção, o Mosteiro de Santa Cruz tornou-se uma das principais instituições de ensino de Portugal da época medieval, sendo notável a sua biblioteca, cujo espólio hoje grande parte, se não quase todo, está na Biblioteca Municipal do Porto, e o seu scriptorium. O scriptorium destes mosteiros era importante porque era o espaço onde era produzido conhecimento, onde se copiavam livros, onde se promulgavam documentos reais. E neste caso é importante porque Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, usou frequentemente este scriptorium do Mosteiro de Santa Cruz como uma forma de consolidar o seu poder. Entretanto, temos também um indivíduo notável que passou pelo Mosteiro de Santa Cruz durante a Idade Média, que foi Fernão Martins de Bulhões, ou seja, o futuro Santo António de Lisboa ou de Pádua, e ele estaria em aprendizagem no Mosteiro de Santa Cruz cerca de 1220, quando chegaram os restos mortais de 5 frades franciscanos que tinham sido martirizados em Marrocos a pregar a fé cristã, e consta que terá sido essa chegada dos restos mortais desses missionários que convenceram Fernão Martins de Bulhões também a querer tornar-se missionário e a sair de Portugal. Entretanto, muito mais tarde, já no tempo da Segunda Dinastia, a partir de 1507, o rei Dom Manuel I de Portugal ordenou uma reforma da instituição e reconstruiu e redecorou parte do mosteiro e da igreja, e também foi nessa altura que os restos mortais tanto de Afonso Henriques como de Sancho I foram transferidos para aqueles túmulos que estão por trás do altar. Entre 1530 a 77 funcionou uma tipografia no claustro do convento, e supõe-se também que Luís de Camões tenha estudado em Santa Cruz, visto que um parente seu, Bento Camões, era prior do mosteiro à época, e aparecem algumas evidências na sua poesia que ele terá estado aqui no convento mosteiro de Santa Cruz. Obviamente que da época manuelina, que foi a grande intervenção estrutural
No mosteiro destacaram-se vários artistas que trabalhavam também em outras obras durante a época madalina, por exemplo, o Diogo de Castilho, o francês Nicolau de Chanterrene, o Diogo Boitaca, Marcos Pires, mesmo houve também intervenção em termos da escultura de João de Roão. Ou seja, os grandes artistas que trabalhavam na corte de Dom Manuel também fizeram trabalhos na igreja de Santa Cruz. Entretanto, o edifício vai continuar a ter intervenções arquitetónicas. Por exemplo, a sacristia da igreja de Santa Cruz, que foi construída entre 1622 e 1624 por Pedro Nunes Tinoco, é um exemplo do estilo maneirista. A sacristia também está decorada por vários azulejos seiscentistas e tem lá quadros de Grão Vasco e de Cristóvão de Figueiredo, que foram dois dos grandes pintores quinhentistas portugueses. E, para além disso, o que é que Santa Cruz foi como instituição importantíssima em Portugal? Como já vimos, o edifício, a estrutura, aliás, o mosteiro, foi fundado em 1131. Logo a partir de 1132 consta que a vida comunitária começou no mosteiro. Desde 1154 o mosteiro de Santa Cruz goza de isenção episcopal, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o prior de Santa Cruz não estava sujeito à autoridade do bispo de Coimbra, ou seja, tinha autoridade própria. Dom Afonso Henriques doou vários direitos de terras ao convento de Santa Cruz. Um bispo de Coimbra, também contemporâneo de Afonso Henriques, Dom Miguel, também doou vários direitos ao mosteiro de Santa Cruz. E ao longo de toda a primeira dinastia, o mosteiro de Santa Cruz foi recebendo cada vez mais privilégios por parte da coroa, ou seja, recebeu privilégios de Dom Sancho I, recebeu privilégios de Dom Afonso II, recebeu privilégios de Dom Sancho II, de Afonso III. Entretanto, no fim da Idade Média, o Mosteiro de Santa Cruz sustentou o Hospital de São Nicolau, que foi fundado em meados do século XII e era uma espécie, funcionava como hospício ou asilo dos pobres, e onde se praticava a arte da cura junto dos doentes. Mas Santa Cruz tinha sob seu controle vários espaços no Bispado de Coimbra para cuidar dos doentes, mas também em outros bispados, como Lamego, em Viseu, na Guarda, em Évora, em Lisboa e em Leiria. Entretanto, no início do século XVI, houve novamente uma intervenção arquitetónica entre 1528 e 1547, e já estamos a falar no reinado de Dom João III, quando se construíram claustros novos, instalações para os vários colégios, dormitórios, oficinas, etc. Entretanto, também a própria instituição foi reformada à época de Dom João III por Frei Brás de Barros, da Ordem de São Jerónimo,
e Frei António de Lisboa. Mas esta reforma foi também mais vasta porque a par de Santa Cruz, também São Vicente de Fora, o convento de Salvador de Grijó, todos estes conventos também fizeram parte desta reforma. Entretanto, durante o século XVI, o convento de Santa Cruz, ou o mosteiro de Santa Cruz, vai continuar a agregar outros mosteiros que ficam sob a sua tutela, como o mosteiro de Salvador de Moreira, no Porto, Santa Maria de Landim, Santa Maria de Refoios de Lima, de Braga. Ou seja, estes edifícios foram sendo incorporados, estas estruturas, estes mosteiros, foram sendo integrados ao património e à tutela de Santa Cruz. Este processo continua depois também durante o período da União Ibérica. Eles continuam a juntar outros mosteiros que são incorporados à tutela de Santa Cruz, e no século XVIII já ganham também diversos privilégios em termos de jurisdição própria, ou seja, passam a ter procuradoras, passam a ter uma biblioteca nova. Houve uma reforma feita também na Congregação de Santa Cruz em 1723 por Frei Gaspar da Encarnação. Ao mesmo tempo, continuar a agregar outros mosteiros, mas neste caso já estamos a falar de mosteiros que entretanto tinham desaparecido, e os seus bens e os seus rendimentos acabam por ser agregados ao património de Santa Cruz, como foi o caso do mosteiro de São Simão da Junqueira, de São Cristóvão de Rio Mau, e que estas estruturas continuaram a fazer parte do património de Santa Cruz até 1834. Entretanto, em 1834, no âmbito da Reforma Geral Eclesiástica do Estado português, todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas religiosas de todas as ordens religiosas masculinas foram extintas e os seus bens foram incorporados à coroa. No caso dos mosteiros femininos, os bens foram integrados à coroa, mas foi permitido que as freiras continuassem a viver no espaço desses conventos até que a última freira morresse, e então o edifício passaria totalmente para o controlo do Estado. Santa Cruz é também importante porque de facto esteve, como já devem ter percebido, esteve profundamente envolvida no processo da independência de Portugal. Foi de Santa Cruz que saíram vários oficiais que foram usados por Afonso Henriques para governar o reino de Portugal. Foi também de Santa Cruz que saíram indivíduos da escola, vamos dizer, jurídica de Santa Cruz, que fundamentavam o direito de Portugal à independência, e ao mesmo tempo Santa Cruz, ao longo dos séculos, sendo uma das mais importantes instituições religiosas em Portugal, sempre teve uma proximidade muito elevada com a coroa portuguesa e defendia os interesses da coroa portuguesa, como é óbvio, junto da Cúria Romana. Posso não estar a ser exagerado, mas provavelmente em termos de influência a nível nacional, só podemos pôr no mesmo patamar o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
e o mosteiro de Alcobaça, que ambos foram duas instituições cabalmente importantes para a afirmação de Portugal como país independente. Durante muitos séculos foram destas estruturas que saíram os oficiais régios, os tabeliães, onde estavam os arquivos, e ao mesmo tempo também foi esta instituição que também durante muitos anos, muito antes da fundação da Universidade de Coimbra, era um grande centro de formação que mesmo depois da fundação da Universidade de Coimbra não deixou de perder essa característica. E resumidamente seria isto que eu gostaria de falar acerca do mosteiro de Santa Cruz. Vamos então agora passar a uma outra instituição, que é o convento de Santa Clara a Velha, ou Santa Clara de Coimbra. Ora, o convento de Santa Clara, o mosteiro de Santa Clara a Velha de Coimbra, é um edifício arquitetonicamente em estilo gótico, e embora tenha umas bases de românico, aliás, mas depois a sua estrutura desenvolveu-se já em estilo gótico. Foi fundado no fim do século XIII por uma nobre de Coimbra chamada Dona Mor Dias, que era filha de um alto oficial de Afonso III de Portugal, e ela decidiu fundar uma casa religiosa de clarissas, ou seja, as clarissas são o ramo feminino da ordem franciscana, ou da ordem de São Francisco. Entretanto, em 1283, ela obteve licença para construir um mosteiro dedicado a Santa Clara e a Santa Isabel da Hungria. E muito daquilo, e estas obras avançaram numa fase inicial porque Dona Mor doou os seus bens, e outras senhoras da nobreza de Coimbra e de outros locais que também doaram os seus bens. Foi isso que financiou, vamos dizer assim, a construção do edifício e o seu avanço. Entretanto, quando Dona Mor Dias morre em 1302, ela deixou ao novo convento todos os seus bens e rendimentos que ainda lhe restavam. Entretanto, o problema é que havia uma questão institucional. É que ela, antes de fundar o convento de Santa Clara, ela tinha estado no convento de São João das Donas, que pertencia ao mosteiro de Santa Cruz. E então criou-se um conflito institucional entre o convento ou o mosteiro de Santa Clara, que ainda estava a ser feito, e o mosteiro de Santa Cruz, por causa dos bens da fundadora, porque Santa Cruz defendia, como ela tinha estado inicialmente no convento de São João das Donas, que os seus bens lhes pertenciam, enquanto que as suas sucessoras à frente de Santa Clara diziam que não, porque ela tinha deixado em testamento que os seus bens iriam para Santa Clara. Contudo, esta contenda prosseguiu, não teve uma resolução, e o convento de Santa Clara foi extinto a 2 de dezembro de 1311. Porém, desde 1307, que a rainha Isabel de Aragão, que era a rainha de Portugal, esposa de Dom Dinis, se tinha interessado neste conflito entre Santa Clara e
Santa Cruz de Coimbra e tinha tentado mediar por várias vezes o conflito entre as instituições. Entretanto, ela consegue que em 1314 o Papa Clemente V autorize a refundação do mosteiro e a Rainha Isabel de Aragão tornou-se a protetora da nova estrutura. Em 1316 reiniciaram-se novamente a construção das estruturas, neste caso já a cargo da Rainha, e ela também decidiu criar junto ao mosteiro um hospital para os pobres e em 1325 também um passo, e em 1325, depois da morte de Dom Dinis, ela retirou-se para esse passo anexo ao mosteiro de Santa Clara a Velha. Entretanto, entre indivíduos que trabalharam na construção do convento, temos o Domingos Domingues, que também tinha feito trabalhos no claustro do mosteiro de Alcobaça, e quando este arquiteto morreu em 1325 foi substituído por Estevão Domingues, e é ele que conclui a obra da igreja e inicia a construção dos claustros de Santa Clara entre 1326 a 1327. Entretanto, em 1328, a rainha Dona Isabel deixou em testamento que queria ser sepultada no mosteiro de Santa Clara e deixou como herança bens e recursos para a construção de uma capela, para a continuação das obras no convento, para as irmãs serem mantidas, e acabou por vir a falecer, como sabem, a 4 de julho de 1336, em Estremoz. Entretanto, a igreja ainda chegou a ser consagrada em 1330, ainda estava a Dona Isabel viva. Entretanto, esta estrutura tinha um problema, que estava no leito de cheias do Mondego, e desde muito cedo o edifício começou a ser alvo das inundações do Mondego. Devido a esta situação, no século XVII, as religiosas que ainda viviam no espaço do convento de Santa Clara tiveram que construir um segundo nível e desocuparam o nível interior, e esse nível foi abandonado. Isto levou a que Dom João IV ordenasse a construção do mosteiro de Santa Clara a Nova, e este edifício, o mosteiro de Santa Clara a Velha, foi definitivamente abandonado pela comunidade de religiosas em 1677. Entretanto, em relação a Santa Clara Nova, Santa Clara Nova vai ser o depositário, depois também dos restos mortais da Rainha Santa Isabel. É um convento importante em Coimbra e vai continuar em atividade praticamente até ao fim do século XIX, que é quando morre a última freira do convento, mas obviamente que este convento também perdeu os seus bens na reforma de 1834, em que os seus bens, que não se limitavam a Coimbra, tal e qual como Santa Cruz, o convento de Santa Clara também tinha o patrocínio régio e tinha o apoio de vários monarcas portugueses, e recebeu também grandes benesses em várias outras regiões do país, fazendo dele também uma instituição profundamente rica, poderosa e influente no Reino de Portugal, como é óbvio, e sendo o guardião
vamos dizer assim, do corpo da Rainha Santa Isabel, mais importância tinha para a Casa Real Portuguesa, que sempre teve uma ligação muito estreita com este convento. E pronto, acho que eram estas ideias que eu queria passar acerca de Santa Cruz de Coimbra e de Santa Clara, seja o Santa Clara a Velha, seja Santa Clara a Nova. Espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima ocasião.